Boa noite, meus irmãos, graças e paz. É motivo de muita alegria poder retornar a essa igreja para compartilhar um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração. Dizer que nessa igreja eu tenho pessoas que são muito amadas por mim, pastor Jamerson, pastor Rony. Pastor Jamerson é um amigão meu, a gente compartilha, costumo dizer, a gente compartilha juntos nosso dia a dia, as lutas diárias, os livros lidos, as aflições, as dificuldades, e assim nós temos crescido na graça e no conhecimento de Deus, com um fim específico de caminhar rumo à eternidade. Então, sem mais delongas, eu gostaria de pedir que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 11 a 18. Gálatas, capítulo 6, dos versículos 11 a 18. Estou vendo alguns irmãos ainda folheando. Amém? Gálatas 6, versículo 11, diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gostaria que, por gentileza, você curvasse sua cabeça e me desse mais um momento de oração. Santo Deus, me coloco diante de Ti como fiel dispenseiro da Tua palavra, reconhecendo que sou limitado e por isso careço da Tua bondade e da Tua misericórdia para falar sobre verdades eternas. Que Teu Espírito Santo, assim como iluminou a minha mente, possa iluminar os corações aqui presentes, transformando as mentes e o seu modo de agir, para que através das nossas vidas o mundo seja impactado mediante a mensagem da cruz. E que sobre todas essas coisas o Teu nome redunde em uma maior glória para o Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, a carta de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é muito preciosa aos meus olhos, porque ela traz uma necessidade urgente para as igrejas hoje. Ela tende a resgatar aquelas mensagens que fazem parte dos rudimentos da fé, ou seja, aquilo que alicerça a fé cristã. Paulo, ele tinha o objetivo, ao escrever este documento, de reafirmar aquelas verdades que devem fazer a igreja caminhar. E é por isso que é importante nós voltarmos os nossos olhos para o contexto com o qual Paulo estava inserido ao escrever este documento e, consequentemente, o que foi que lhe motivou a fazer essa escrita. Não precisa você abrir, mas o texto que nós vamos nos situar está entre o capítulo 13 e o capítulo 16 do livro de Atos. Aqui nós temos o relato do início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Conforme nós sabemos, Paulo sai da cidade de Jerusalém, e Jerusalém funcionava como uma espécie de quartel-general para aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho, e ele sai dando início à sua primeira viagem missionária, acompanhado de duas outras pessoas, Barnabé e o seu sobrinho, o jovem Marcos. E eles saem caminhando de Jerusalém até a cidade da Perge, na Panfilha.
E quando eles chegam em Perge, Marcos aparentemente acreditava que viagem missionária se tratava de uma colônia de férias. E por isso, no início dessa empreitada, ele decide bater os pés e voltar para Jerusalém para o conforto da igreja, para o conforto da comunidade que eles estavam inseridos. E Paulo, portanto, dá continuidade à primeira viagem missionária, acompanhado tão somente de Barnabé. Saindo de Perge, na região da Panfilha, Paulo ele se dirige até a Psídia, Antioquia da Psídia, e lá ele prega o evangelho como de costume. Saindo de Antioquia da Psídia, ele vai até a região de Licaônia. E a região de Licaônia era formada por 3 cidades: Derbe, Listra e Icônio. Na ordem: Icônio, Derbe e Listra. E Paulo ele faz o que costumava fazer: procura uma sinagoga, prega para os judeus. Se não tiver sinagoga, ele prega para os gentios. E aqui, meus irmãos, é importante que vocês se situem. Todas essas regiões de Perge, Antioquia da Psídia, Derbe, Listra e Icônio fazem parte de uma província romana chamada de Galácia do Sul. Essa era a região em que o apóstolo Paulo se encontrava. Quando Paulo, então, está na região de Listra, ele prega o evangelho e a história nós já conhecemos. Ele é apedrejado, dado como morto, aparentemente está desmaiado. Ele é retirado e colocado para fora da cidade pelos seus amigos. Depois ele se levanta, bate a poeira e pergunta onde estava novamente a região, a cidade de Listra. E o lugar que ele tinha sido apedrejado, ele volta para lá para pregar o evangelho. E é interessante isso na conduta de Paulo, porque era costume do apóstolo Paulo, toda cidade que ele passar, na ida, ele passava também na volta para tomar conhecimento acerca de como estava a conduta da igreja. Então, como eu disse a vocês, o itinerário de Paulo inicialmente foi sair de Jerusalém, ir até Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. E na volta ele faz o mesmo percurso. Ele volta por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, Perge e Jerusalém. E depois de Jerusalém, ele vai até Antioquia da Síria. Quando ele chega em Antioquia da Síria, meus irmãos, ele toma conhecimento de que em Jerusalém havia se instaurado uma celeuma. E do que se tratava essa problemática que havia se instaurado em Jerusalém? Alguns judaizantes estavam tentando desvirtuar a seriedade da mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado. De que forma? O apóstolo Paulo havia, nessas regiões iniciais, pregado para pessoas que eram gentílicas, ou seja, que não faziam parte do povo judeu, que não eram judeus de nascença. E os judaizantes estavam afirmando que para nós caracterizarmos uma conversão genuína desse povo gentil, eles precisavam cumprir alguns rituais. Quais eram esses rituais? O batismo nos moldes judeus e a circuncisão, ou seja, o corte do prepúcio. Então, para os judaizantes, o gentio só poderia ser considerado convertido de fato se ele pudesse externar esses 2 ritos cerimoniais, o batismo e a circuncisão. E Paulo então toma conhecimento acerca de toda essa problemática que tem se instaurado em Jerusalém, e ele decide sair de Antioquia da Síria e se dirigir até a região de Jerusalém. A história nós já conhecemos, ele vai acompanhado de Tito e Timóteo. Ali se instaura o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e depois de toda uma discussão, toda uma confusão, se é elaborado um documento definindo que a circuncisão e o batismo judaico cristão não eram condições suficientes para a salvação. Ou seja, não era preciso você ter sido batizado ou ter sido circuncidado para que você fosse de fato considerado alguém convertido pelo poder do Espírito Santo. Só que essa decisão do Concílio de Jerusalém enfureceu o coração dos judaizantes. E o que foi que eles fizeram? Munidos de toda a atrocidade,
fizeram o mesmo caminho que o apóstolo Paulo havia feito durante a sua primeira viagem missionária, desfazendo toda a mensagem central do evangelho que Paulo havia pregado naquele local. Então, os judaizantes, eles saíram de Jerusalém e foram para as regiões da Galácia do Sul, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra, afirmando para aqueles gentios que o que havia de necessário para a salvação era demonstrar os rituais externos, aqueles que eu já falei para vocês. E é interessante notar que o apóstolo Paulo, ele toma conhecimento lá no capítulo 1 da sua carta aos Gálatas, versículo 6, de que aqueles irmãos gentios, de alguma forma, estavam se deixando levar pela mensagem que os judeus estavam pregando. Então, se você voltar os seus olhos para o capítulo 1, versículo 6, você vai ver uma afirmação de Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, ele toma conhecimento acerca da fragilidade da fé daqueles irmãos que acabaram de se converter pela pregação de Paulo, movida pelo Espírito Santo. Mas para que a igreja não perecesse naquela falácia, naquela heresia que estava sendo pregada pelos judaizantes, Paulo agora, munido da decisão do Concílio de Jerusalém, decide escrever um documento para reafirmar as verdades centrais do Evangelho. Que verdades eram essas? Que nós somos justificados pela graça mediante a fé. E quando nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 15, versículo 38 de Atos, nós vemos uma afirmação clara de que Paulo, ele revisita essas cidades com o objetivo de entregar este documento, essa carta, a carta aos Gálatas. O primeiro capítulo e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas até o versículo 10, trata-se de uma defesa do apostolado de Paulo, e isso era muito comum do apóstolo Paulo, fazer uma defesa, evidenciar que de fato ele havia sido chamado por Deus para exercer o ofício de apóstolo. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo não estava entre o grupo dos 12 primeiros apóstolos, costumeiramente os judaizantes, ao tentar desvirtuar a mensagem que ele pregava, usavam isso como argumento. Ora, como é que vocês vão confiar em alguém que não pertencia ao grupo dos 12? Como é que vocês podem levar a sério a mensagem de um homem que não andou com Jesus, que não viu Jesus face a face? Essa era a argumentação para tentar tirar a moral de Paulo. Então era necessário que Paulo, em quase todos os seus documentos, ele evidenciasse que de fato ele foi um apóstolo chamado por Cristo. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, nós temos uma defesa do apóstolo Paulo. No capítulo 3, Paulo se destina a discorrer sobre a verdade central do Evangelho, que foi a que eu falei para vocês, a justificação pela graça mediante a fé. No capítulo 4, Paulo fala acerca das consequências dessa justificação. A nossa salvação, a nossa redenção, a nossa regeneração, a nossa adoção em Cristo Jesus. Paulo fala que essas são as marcas daquele cristão que foi verdadeiramente salvo, e não aquilo que nós podemos mostrar no aspecto externo. No capítulo 5, Paulo fala quais são agora as verdades, munidos da justificação, da regeneração, da redenção, da salvação, da adoção. Paulo agora fala quais são essas marcas que nós devemos mostrar. E vocês já conhecem muito bem, o fruto do Espírito e isso trata-se de uma antítese para aquilo que os judaizantes estavam pregando. E no capítulo 6, meus irmãos, Paulo, ele faz uma espécie de resumão daquilo que ele trabalhou nos 5 primeiros capítulos da carta, para que os irmãos não esquecessem qual é a defesa central da mensagem de Cristo. Esses versículos que nós acabamos de ler estão divididos em 5 partes. No versículo 11 nós temos uma introdução do apóstolo Paulo, a última seção que ele quer trabalhar. No versículo 12 e 13 nós temos Paulo evidenciando qual é o falso ensino, qual é a mensagem que nós devemos descartar. Nos versículos 14 e 15, Paulo evidencia qual é o verdadeiro evangelho. Nos versículos 16 e 17,
Paulo ele demonstra as consequências deste evangelho. E no versículo 18, Paulo ele finaliza a carta e nós vamos ver tal qual ele deu início. Quando nós olhamos para o versículo 11, nós observamos uma afirmação que é bem comum do apóstolo Paulo em seus documentos. Ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Era comum que o apóstolo Paulo, ele contratasse uma espécie de secretário, um amanuense, para poder redigir as suas cartas. Talvez isso acontecesse porque o apóstolo Paulo, primeiro, teria um problema na visão que o impedia de escrever uma carta por completo, ou é bem provável que isso acontecesse por causa da constante perseguição sofrida pelo apóstolo Paulo, as constantes surras, e isso não fazia ter uma boa escrita, porque talvez ele não tivesse uma movimentação tão boa. Só que aqui Paulo ele faz algo diferente e algo que não era costumeiro em seus documentos. Enquanto nas outras cartas Paulo ele toma a pena para escrever tão somente o último versículo, para evidenciar que de fato, embora ele não tivesse escrito toda a carta, mas aquele documento fosse elaborado por ele, aqui Paulo ele para na metade do capítulo e ele decide tomar a pena e escrever algumas verdades justamente para que nós tivéssemos atenção naquilo que ele quer falar nessa parte final. E meus irmãos, eu pude extrair uma lição aqui que é muito preciosa às nossas vidas hoje. Como eu disse a vocês, o objetivo da carta de Paulo aos Gálatas é reafirmar verdades centrais que a igreja moderna tem esquecido. E quando nós olhamos para o esforço do apóstolo Paulo, em mesmo diante de toda essa dificuldade, problema de vista, muitas surras, ele não ouvida em pegar a pena e escrever verdades fundamentais para a igreja que ele tanto ama. E quando nós contrastamos a conduta do apóstolo Paulo com as igrejas hoje, nós observamos que os líderes, eles não têm mais amor pelas suas ovelhas, a ponto de se fazer, de se oferecer, a ponto de abrir mão daquilo que é mais importante, para poder falar verdades eternas ao coração da igreja. Paulo não estava preocupado com a dor, Paulo não estava preocupado com as suas dificuldades. Paulo tão somente tinha uma preocupação, que era expor a verdade da cruz de Cristo para uma igreja que estava caminhando a passos largos para a perdição. Todavia, meus irmãos, quando nós olhamos para as igrejas hoje, nós enxergamos, com perdão da palavra, salafrários, que têm usurpado o poder de Deus no púlpito para dar lugar a vontades egoístas e egocêntricas, ao invés de se preocupar em pregar o verdadeiro evangelho. Na parte final, Paulo evidencia que ele quer trazer importância àquilo que ele vai escrever nos próximos versículos, por mais que isso lhe traga dor, por mais que isso lhe traga sofrimento, mas ele não podia, em hipótese alguma, deixar qualquer alma daquela se perder. Paulo estava mais preocupado com a sua igreja, com as suas ovelhas, do que consigo mesmo. E aí ele continua no versículo 12, na apresentação do falso evangelho: todos os que querem ostentar-se na carne, vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, no versículo 13, guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Meus irmãos, Paulo ele evidencia aqui que o motivo da pregação dos judaizantes, primeiro, era em decorrência da perseguição. Neste período aqui, o Império Romano havia declarado duas religiões como sendo as religiões oficiais do Império. A própria religião romana, ou seja, você ser de César era considerado uma religião, e se você adotasse essa religião, você era considerado um fiel dentro do Império Romano. E a segunda religião que o Império Romano adotou como oficial foi a religião dos judaizantes, foi o judaísmo. E pasmem, a primeira perseguição da igreja saiu de dentro da própria igreja.
Os judaizantes, aqueles que criam na mensagem do Messias, foram os primeiros que perseguiram aqueles que eram denominados cristãos. E essa perseguição se dava da forma justamente que chegou ao ouvido de Paulo. Para você ser considerado um cristão genuíno, você deveria evidenciar de forma clara 2 rituais externos que eu já disse para vocês: o batismo e a circuncisão. Mas existe um segundo motivo aqui também, meus irmãos, para que os judaizantes estivessem andando a passos largos para montar um grupo de fiéis. O objetivo deles, conforme Paulo narra no versículo 13, é tão somente ostentar-se e gloriar-se na carne daqueles irmãos. Quando Timothy Keller, ele olha para esse texto, ele não consegue dizer outra coisa senão uma frase que fala muito ao meu coração. E isso explica o motivo pelo qual os judaizantes e os gentios abriam mão do evangelho com tanta facilidade. E o Timothy Keller, ele vai dizer que antes do evangelho ser dócil às nossas vidas, nós devemos conhecer o seu traje. Meus irmãos, não existe outra resposta afirmar que nós abrimos mão do evangelho com tanta facilidade, porque o evangelho confronta o nosso ego, o evangelho confronta a mensagem egocêntrica da nossa vida, o evangelho confronta aquilo que nós entendemos por ser o centro do universo. O evangelho nos diminui, nos coloca no nosso lugar, para que tão somente a glória de Cristo seja revelada através das nossas vidas. E é por isso que às vezes o evangelho nos machuca tanto, porque o nosso coração é podre, o nosso coração é antropocêntrico, o nosso coração só está preocupado com as nossas próprias vontades. E quando o evangelho chega e mostra que a mensagem não se trata de nós, mas se trata tão somente de Cristo, nós nos sentimos confrontados e ameaçados, porque nós acreditamos que somos o centro do universo. E é por isso, meus irmãos, que era tão fácil para eles, assim como é tão fácil para a igreja hoje, assim como em algumas condutas que nós praticamos, é tão fácil abrir mão do evangelho. Nós estamos apenas enxertados nesse grande teatro, para que a glória revelada seja tão somente de Deus. E quando o evangelho contradiz as nossas vontades, quando o evangelho contradiz o nosso achismo, a nossa certeza, a nossa opinião acima de todas as outras opiniões, nós nos sentimos ameaçados e confrontados por causa de uma mensagem que é sobremodo excelente e que transforma de fato as nossas vidas. No versículo 13, meus irmãos, nós enxergamos que os judaizantes, eles exigiam o cumprimento total e fiel da lei. Só que eles não cumpriam a lei de forma cabal. E é por isso que às vezes quando Paulo ele vai se referir a esses homens, ele os chama de hipócritas. Porque esses homens abrem mão do evangelho, esses homens solicitam algo de nós que eles mesmos não cumprem. Isso era um absurdo para o apóstolo Paulo. Isso era uma contradição para o apóstolo Paulo. E aí, meus irmãos, depois de evidenciar qual é este falso evangelho, o evangelho que requer de nós algo externo, o evangelho que requer uma demonstração aos olhos, que a gente não pode dar, porque se trata de algo individual, de uma regeneração que acontece em nosso coração. Paulo passa a evidenciar qual é a mensagem verdadeira que ele quer destacar, nos versículos 14 e 15. E ele diz no verso 14, e esse verso 14 nós vamos dividir em 2 partes. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo ele aqui traz uma afirmação contundente para os dias daquelas pessoas, sobretudo para a conduta dos judaizantes. Paulo ele faz uso de 3 pronomes para se referir à mesma pessoa aqui: Senhor, Jesus e Cristo.
E Paulo não faz isso por acaso, mas ele faz isso de propósito, para evidenciar 3 verdades a partir desses homens que ele quer destacar. Quando ele se refere a Jesus, a Senhor, perdão, ele está afirmando que esse Deus, que nos justificou pela graça mediante a fé, é Senhor sobre todas as coisas. Paulo, ele evidencia isso através da língua original. Quando ele fala que esse Senhor também é o Jesus, ele afirma que somente este homem poderia pagar pela nossa redenção. E por redenção eu quero dizer o seguinte: você era escravo do pecado, ninguém poderia pagar a sua dívida, era necessário que alguém que fosse perfeitamente bom, fiel, justo, santo, comprasse o escrito de dívida que estava proposto para você. E com isso Paulo afirmar que esse Senhor, esse Deus exaltado, esse Deus sobremodo excelente, também foi responsável por comprar o escrito de dívida que havia sobre a sua vida, libertando você do cativeiro da escravidão. E ele afirma também que este Senhor é o nosso Cristo. Ele é ungido de fato por Deus para cumprir fielmente este trabalho de nos salvar e nos justificar. Meus irmãos, quando nós olhamos a declaração do apóstolo Paulo, na parte A do versículo 14, e contrastamos com o medo que os irmãos sofriam da perseguição por aceitarem a Cristo, no versículo 12, nós não podemos concluir outra coisa, senão aquilo que o apóstolo Paulo está querendo afirmar na parte A, que toda a nossa confiança deve estar depositada tão somente em Cristo, independente do mundo em que nós estamos vivendo, nós devemos confiar em Deus plenamente, que Ele vai cuidar das nossas vidas, Ele vai nos trazer zelo, Ele vai nos trazer conforto. Paulo queria destacar de fato que vale a pena seguir esse Jesus. E como essa mensagem tem sido tão urgente para os nossos dias hoje, meus irmãos. Em alguns locais do mundo, a perseguição de fato é física, e como os irmãos precisam se apegar a isso aqui, para confiar plenamente em Deus, que embora a sua vida física esteja perecendo, eles estão ganhando uma coroa e um troféu que é sobremodo maior. Mas em alguns locais do mundo, meus irmãos, algumas pessoas também não ficam atrás, como por exemplo no Brasil. Embora nós não tenhamos aqui perseguição física, expoliação de bens, no campo das ideias, meus irmãos, a perseguição é constante, a perseguição é atroz. Eles tentam a todo custo desmerecer as verdades e as bases daquilo que nós acreditamos. E constantemente nós devemos voltar os nossos olhos para o texto que Paulo acabou de falar, demonstrando que de fato a nossa confiança vem tão somente do Senhor. Eu não sei quantos chegaram a ver, mas hoje, mais cedo, foi publicado um decreto do governo do estado da Paraíba, proibindo a realização de cultos presenciais em algumas cidades aqui da Paraíba durante 15 dias. E meus irmãos, se diante desta perseguição, se diante destas condutas, nós não tivermos com os nossos pés fincados na mensagem central que Paulo quer resgatar aos Gálatas, nós vamos abrir mão da verdade do Evangelho, nós passaremos a negociar o Evangelho, as igrejas se tornarão circos, a palavra de Deus vai ser jogada no lixo, porque nós não confiamos que de fato essa justificação veio por alguém que é Senhor Cristo Jesus. Mas meus irmãos, Paulo não quer trazer só a questão aqui que é evidenciada no campo da perseguição, no versículo 12. Quando Paulo afirma que a glória dele está tão somente no Senhor Jesus Cristo, ele também traz um contraste àquilo que ele trata no versículo 13. Que enquanto alguns estão pregando uma mensagem de prosperidade, que enquanto alguns estão afirmando que não se pode ter doença,
Se você está doente, você está pecando. Paulo afirma justamente o contrário. Que embora essas igrejas evidenciem uma marca externa de um falso poder de Deus, o crente, aquele que foi convertido de fato pelo poder do Espírito Santo, ele glorifica a Deus, independente da situação que ele esteja passando, se na sua casa tem comida ou não, se ele tem carro para andar ou não, se ele está empregado ou não, se ele tem saúde ou não. O apóstolo Paulo afirma que a glória dele na cruz de Cristo não é tão somente diante da perseguição, mas é diante daquilo que ele tem como bens, como vida. Seja rico ou seja pobre, seja alguém extremamente famoso, o presidente do Brasil, ou aquela pessoa que varre a rua, se você gloriar-se tão somente na cruz de Cristo, você vai ter confiança suficiente para crer que esse Deus que lhe deu a salvação, foi o escolhido, o Redentor e o ungido de fato, exaltado, sobremodo excelente, excelso. E você não terá outro motivo para crer em Deus, e não precisará colocar nada no lugar de Cristo, nenhuma marca externa que você necessite evidenciar. Quando nós confiamos de fato nessa salvação, a única glória das nossas vidas é tão somente aquilo que Cristo fez na cruz. E isso é motivo de conforto, isso é motivo de zelo para nós. E aí Paulo, na parte B do versículo 14, ele afirma que está crucificado, que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Meus irmãos, eu gosto muito de uma ilustração do Spurgeon, quando ele fala acerca desta crucificação, da crucificação de Cristo. E ele narra que imagina um cenário totalmente contrário àquilo que os olhos humanos poderiam enxergar naquele momento. Enquanto para o Império Romano, para os judaizantes, a cruz de Cristo foi sinal de vergonha, para Cristo foi sinal de vitória. Enquanto para os judaizantes e para o Império Romano, a cruz de Cristo foi sinal de derrota, para Cristo foi sinal de glória. Porque enquanto as pessoas estavam enxergando o que havia acontecido com Cristo no aspecto físico, no campo material, havia o campo espiritual se movendo, e este era de fato o campo em que o próprio Cristo estava preocupado. E é interessante que o Spurgeon, ao olhar para isso, ele vai dizer que na verdade não era Cristo no campo espiritual que estava sendo crucificado, mas era o mundo que estava sendo crucificado para Cristo. E ele coloca de um lado da cruz, com um ladrão salvo, as nossas vidas. E ele coloca do outro lado, com um ladrão que foi condenado, o mundo. E ele afirma categoricamente, assim como o apóstolo Paulo afirmou na parte B do versículo 14, que como Cristo foi crucificado para o mundo e o mundo para Cristo, nós em Cristo também estamos crucificados para o mundo. Em outras palavras, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo nos trazer aqui é a ideia de que aqueles benefícios que o mundo pode nos oferecer, enquanto aspecto material e externo, não satisfazem mais o nosso coração, porque ele já foi transformado por meio da justificação. É por isso que no capítulo 5 ele vai afirmar que o fruto do Espírito é paz, mansidão, amor, domínio próprio, porque essas são as marcas que o cristão ele deve inevitavelmente evidenciar diante da regeneração de Cristo. Então, por mais que alguém lhe ofereça o mundo todo, aquilo não lhe apetece mais, aquilo não lhe satisfaz mais, porque de fato, assim como Cristo, você foi crucificado para o mundo, e o mundo foi crucificado para você, e agora você entende o que é ser de fato verdadeiramente transformado. Então qualquer mensagem que não seja a mensagem da cruz de Cristo, não vai mais lhe tirar do caminho do Senhor. E aí ele traz no versículo 15,
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo, ele traz a mesma figura de linguagem da carta aos Colossenses, quando ele trata acerca dos rituais externos, quando ele está combatendo de forma veemente o batismo judaico e a circuncisão. Meus irmãos, a preocupação aqui de Paulo não é com as marcas que nós podemos evidenciar a título de conversão. As pessoas olharem para nós e ver que nós somos batizados, que nós fomos circuncidados como condição para uma conversão genuína. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, é que a verdadeira circuncisão deve acontecer em nossos corações. Não é quanto àquilo que você pode mostrar, não é chegar na igreja com a pose de santo, mas lá fora a sua vida está totalmente devastada pelo pecado. Não é você servir bem na igreja e no seu trabalho você não cumprir o horário, e no seu trabalho você desviar dinheiro do seu patrão, e no seu trabalho você mentir, e você não ser fiel. O que Paulo está querendo dizer de fato é que a verdadeira conversão, a regeneração, a justificação é um ato que acontece onde ninguém pode ver, mas que tão somente Jesus Cristo pode alcançar, que é nos nossos corações. E Deus transforma de fato o nosso coração, mudando a disposição, e aquele pecado que antes nos fazia feliz, por mais que nós cometamos ele hoje, isso nos entristece, e nós corremos aos pés da cruz, nós nos ajoelhamos, porque nós sabemos que agora nós estamos nos rebelando contra o nosso Deus, porque de fato a circuncisão aconteceu em nosso coração. Os judaizantes, eles demonstravam um aspecto externo de suas condutas, de uma lei que nem eles poderiam cumprir. Só que as nossas vidas devem ser vividas como aquele publicano que é relatado no Evangelho. Senhor, eu sou o pior dos pecadores, olha para mim. Eu não sou digno de comer as migalhas que caem do seu pão, da sua comida. Como a mulher cirofenícia, é reconhecer a nossa miserabilidade, é reconhecer a nossa insuficiência, é reconhecer a nossa incapacidade, é reconhecer que Deus é suficiente, é reconhecer que sua graça é capaz, é reconhecer que ela é irresistível. E isso de fato, meus irmãos, pode mudar os nossos corações. Não para viver uma vida perfeita, porque infelizmente nós ainda não estamos livres do pecado, mas é para chorarmos de dor quando pecarmos, é para sermos humildes, é para sermos sinceros. Meus irmãos, o salmista Davi, no Salmo 139, um dos salmos mais belos aos meus olhos, ele nos traz uma revelação inusitada. Eu não sei se você já viu a estrutura do Salmo, mas Davi ali, ele tem a revelação de 3 atributos incomunicáveis do nosso Deus: sua onisciência, sua onipotência e sua onipresença. E é interessante que Davi, ele tem todo esse arcabouço teológico revelado em sua mente, mas talvez o seu coração ainda não tivesse sido alcançado por essa magnitude do nosso Senhor. E é interessante que depois que ele tem revelado esses atributos de Deus, ele pede para que Deus traga justiça e juízo sobre aquelas pessoas que não têm o mesmo conhecimento que Davi teve naquele momento. Só que aparentemente Deus puxa a orelha de Davi e o faz olhar para dentro do seu coração, e ele não suporta essa dor, ele não suporta essa angústia, ele não suporta olhar para dentro de si e ver que ele é um miserável pecador, e ele não consegue concluir o Salmo 139 de um jeito diferente, senão: Senhor, sonda o meu coração,
conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Davi compreendeu que não era o conhecimento que ele tinha acerca de Deus que poderia de fato salvá-lo, mas é a verdadeira conversão que aconteceu no coração dele. E assim deve acontecer com as nossas vidas também, meus irmãos. Não é o quanto você entende, não é o quanto você sabe, não é o quão santo você pode demonstrar que é, não é a sua conta bancária que pode salvá-lo, não é o sucesso do seu emprego, não é a satisfação e gozo de chegar na sua casa própria, no seu carro próprio, com a feira lotada. A verdadeira conversão acontece de fato no nosso coração, para que a gente não viva uma vida depressiva, achando que estava salvo, e como disse o George Whitefield, chegar no final da sua vida, da sua caminhada, e perceber que você perdeu tudo. Meus irmãos, a glória do cristão é tão somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É nela que nós nos ajoelhamos com o coração sangrando, para que Deus transforme esse coração de pedra em coração de carne e trate com as nossas vidas. Porque o pecado ainda machuca, o pecado ainda dói, nos faz sofrer, nos faz perceber a nossa insuficiência, nos faz saber que nós não somos nada, para que nós dependamos tão somente de Cristo e do seu sacrifício. E aí, meus irmãos, quais são as consequências desse verdadeiro evangelho nos versículos 16 e 17? Versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ele evidencia 3 consequências só nesse versículo. No versículo 16, primeira consequência: quando a justificação pela graça mediante a fé vem sobre as nossas vidas, nós não conseguimos pregar outra mensagem senão a justificação pela graça mediante a fé. Cristo pregou isso, os profetas pregaram isso, os apóstolos pregaram isso, os pais da igreja pregaram isso, os reformadores pregaram isso. Então é nosso dever, enquanto cristãos verdadeiramente convertidos, pregar sobre a justificação pela graça mediante a fé. Primeira consequência: você não consegue desvirtuar a mensagem. Por mais que você tente, o Espírito Santo vai inundar a sua vida de tal forma que você não vai conseguir encontrar outra interpretação do texto, a não ser a verdadeira que foi atribuída pelo próprio Deus. Primeira consequência: a mensagem ortodoxa. Segunda consequência: paz e misericórdia. Paz em Deus para ter o carro do ano, paz em Deus para ter a casa própria, paz em Deus para ter a conta bancária cheia, paz em Deus para ter a esposa ou o esposo sonhado, paz em Deus para ter o emprego mais sucedido desse mundo, paz em Deus para ser famoso. Absolutamente que não, meus irmãos. O que Paulo quer nos trazer aqui é algo bem mais profundo. Nós éramos inimigos de Deus, e por causa dessa verdade central da justificação, agora nós temos paz com Deus, acesso a Deus, e isso nos leva inevitavelmente a gozar de sua misericórdia. Meus irmãos, isso aqui, quando Cristo voltar, será um daqueles atributos de Deus que nós mais sentiremos lado a lado. Quando Cristo olhar para nós e disser: vinde benditos de meu Pai, a dívida está paga, você foi redimido, você será glorificado. Esta é a misericórdia que Paulo evidencia aqui, e ela não pode ser atribuída por causa de qualquer aspecto externo, ela só pode ser atribuída a nós por causa do sacrifício inacessível, insuficiente e ilimitado de Cristo na cruz. O John Bunyan, quando está preso, ele começa a escrever um dos seus documentos nas paredes da cela em que ele está.
E ele, quando pensa acerca da misericórdia de Cristo, ele não consegue concluir outra coisa senão a seguinte frase: agora posso ver com os olhos da minha alma Cristo assentado à direita de Deus. Não importa o que eu fui ou o que eu tivesse feito, Deus não poderia dizer de mim: falta-lhe a minha justiça, porque isso estava bem diante dele, e era o Cristo crucificado. Cristo pagou aquilo que ninguém mais poderia pagar, para que depois da justificação pela graça mediante a fé, da conversão, da adoção, da regeneração, da salvação, nós pregássemos essa mensagem para aquelas pessoas que ainda não escutaram, e para que nós tivéssemos paz e misericórdia com Deus. E essa paz e misericórdia com Deus, meus irmãos, recai sobre quem? Sobre todo aquele que crê, sobre todo o Israel de Deus, judeus verdadeiramente convertidos, gentios verdadeiramente convertidos, muçulmanos verdadeiramente convertidos, chineses verdadeiramente convertidos, brasileiros verdadeiramente convertidos, europeus, africanos, asiáticos, norte-americanos, qualquer pessoa que crê nessa mensagem que quebra barreiras, vai ter paz e misericórdia com Deus, porque o que salva é a justificação pela graça mediante a fé, e não qualquer atributo que eu e você possamos oferecer. Ao mesmo tempo, meus irmãos, essa é uma verdade fundamental para nós crermos, que, como a Corriete Boom costumava dizer, não existe um poço tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não existe um coração tão endurecido, não existe um coração tão destruído que o amor de Deus não possa alcançar. Por mais que eu e você, aos olhos humanos, tenhamos dado como causa perdida aquelas pessoas que outrora nós orávamos, talvez para Cristo essa pessoa nunca foi esquecida, e no momento certo a graça irresistível vai alcançá-lo de tal forma que ele vai se dobrar aos pés da cruz e entender que ele não vivia uma vida, mas que ele perdeu toda a vida, e a partir de agora, neste novo recomeço, ele começou a ganhá-la, porque ele foi salvo. Isso deve impulsionar o nosso coração a pregar, para que outras pessoas sintam aquilo que eu e você sentimos quando abrimos as Escrituras, quando vamos para a igreja, quando louvamos, quando oramos, quando estudamos. Aquele prazer, aquele gozo, aquele regozijo em Cristo. A outra consequência dessa mensagem que o apóstolo Paulo prega, no versículo 17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, tem se tornado um clichê a igreja perguntar aos membros e o pastor olhar para si, ou o pregador olhar para si e perguntar quais são as marcas que ele tem evidenciado lá fora. A condição da salvação não está atrelada a qualquer aspecto externo que eu e você possamos demonstrar. Mas a consequência da salvação inevitavelmente tem que refletir na sua conduta. As pessoas olhavam para Paulo e percebiam que de fato aquele homem havia sido alcançado pelo poder de Deus. O seu corpo demonstrava essas marcas. E quando eu li esse texto, eu me fiz essa mesma pergunta: quais são as marcas que eu tenho demonstrado enquanto cristão? Não que elas sejam suficientes para salvar qualquer pessoa, mas para que as pessoas olhem para mim e vejam que de fato alguém ali vive sob a luz. Quais são as marcas que eu e você temos demonstrado para aquelas pessoas lá fora que vivem uma vida destruída? Será que nós abrimos mão do Evangelho, ou nós somos considerados aquela pessoa caxia, chata, que de fato não abre mão da verdade? Que o mundo caminha para um lado e nós caminhamos para o lado oposto, porque em nosso peito, em nosso coração tem a marca de alguém que foi verdadeiramente salvo. As marcas externas, o fruto do Espírito, não é condição para a salvação, meus irmãos. Mas é inevitável que você
tenha sido alcançado pelo poder de Deus e não demonstre isso. E não demonstre essas marcas. Com graça e misericórdia. E no versículo 18, Paulo se despede. Só que eu queria que você voltasse seus olhos para o capítulo 1, versículo 3. No capítulo 1, versículo 3, na saudação de Paulo ao documento, ele diz assim: graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo começa a sua carta falando de quê? De graça. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Meus irmãos, Paulo termina a sua carta falando de quê? De graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Existe um poema que fala muito ao meu coração, de um homem chamado George Herbert, um poema chamado O Amor Me Acolheu. E ele diz assim: o amor me acolheu, mas minha alma retrocedeu, culpada de pó e de pecado. Mas claro e evidente, vendo-me hesitar desde o primeiro passo, o amor aproximou-se de mim com doçura, perguntando-me se alguma coisa me faltava. Um convidado, respondi, digno de estar aqui. O amor disse: tu serás o convidado. Eu, mau, ingrato, meu amado, não posso nem olhar para ti. O amor me tomou pela mão e sorrindo respondeu: quem fez esses olhos, senão eu? É verdade, Senhor, mas eu os manchei, que a minha vergonha vá para onde merece. E não sabe, disse o amor, quem tomou a condenação sobre si? Meu amado, agora te servirei, disse eu. É necessário que te sentes, disse o amor, e saboreeis minha comida. E eu, ingrato, imperfeito, insuficiente, limitado, depravado, pude sentar e comer. Se Paulo ele começa falando sobre graça e conclui falando sobre graça, nós não podemos concluir com outra coisa senão com 3 apontamentos sobre a graça. Que ela foi de graça. Você e eu não poderíamos pagar por ela. Qualquer valor que você pudesse dar, que você tivesse na sua conta bancária, você não poderia pagar para obter essa graça. Essa graça também foi abundante. Ela preenche todas as áreas da sua vida, de modo que desde a sua conversão até a sua glorificação, você viverá sob a graça de Deus. E ela foi espontânea. Eu e você não precisávamos e não precisaríamos provocar Deus para que Ele nos concedesse graça. Não temos como concluir que a verdade central da mensagem de Paulo aos Gálatas é que nós fomos salvos pela graça mediante o quê, meus irmãos? A fé. Isso em hipótese alguma vem de nós, mas tão somente é obra de Cristo que morreu por nós naquela cruz. Esta é uma necessidade urgente para a igreja hoje, é reviver essas bases centrais do Evangelho, para que as pessoas olhem para nós e percebam que de fato, nós não compramos a nossa salvação porque nós não compramos, mas que a gente foi salvo pela graça, mediante a fé, por causa da obra de alguém que é totalmente poderoso e soberano, para nos tirar do lamaçal do pecado. E a glória é tão somente desse Deus que morreu por nós na cruz.